Dentro desse tempo da quaresma, irmãos, o Senhor nos dá a graça de podermos, através destes domingos, perceber a grandiosidade do amor dele para conosco, porque o Senhor nos convida e nos quer chamar à fé, a fé autêntica, a fé adulta. É bem verdade que nós recebemos o batismo, e através do batismo nós recebemos essa fé como uma semente que deve crescer, que deve florescer, que deve dar fruto, né? E a cada domingo o Senhor nos dá esta possibilidade. De Páscoa em Páscoa, de quaresma em quaresma, o Senhor vem nos ensinando, nos ajudando, através da sua palavra, através dos sacramentos, através das celebrações. Nesses últimos domingos, desde domingo passado até o domingo hoje e domingo próximo, né, nós ouvimos uma abundância de palavra. O Evangelho é tirado de São João e as palavras são maiores, né, mas tem uma finalidade. Esta finalidade é para preparar os catecúmenos para viver a Páscoa, para viver o batismo. Era uma preparação. Na verdade, estas palavras são mais que catequeses, catequeses teológicas, catequeses que quer de verdade também infundir em cada um de nós o verdadeiro sentido do batismo na nossa vida. Nós sabemos que o batismo não é simplesmente o jogar um pouco de água na cabeça e pum, né? De repente, de pagão você virou cristão. Não? O cristão, ele tem que dar passos na vida para, de verdade, fazer toda uma caminhada, né? Para viver uma fé adulta. É isso que nós estamos fazendo. Por isso, a cada domingo nós nos reunimos aqui para que o Senhor possa, né, nos chamar a esta fé, né? E a liturgia de hoje é belíssima. Semana passada nós ouvimos o diálogo de Jesus com a samaritana e falava da água da vida. Essa samaritana que pedia ao Senhor, né, dá-me desta água para que eu nunca possa voltar a este poço, né? E Jesus oferece esta água. A água que é símbolo do batismo. Hoje nós vemos o outro sinal que também está presente no batismo, é a luz, né? A luz. Deus é a luz, Cristo é a luz, que veio para abrir os olhos aos cegos. Quem é o cego? Jesus estava passando no caminho e encontrou um cego de nascença, né? E quem é esse cego de nascença? O cego de nascença somos todos nós. A representação desse cego é a representação de cada um de nós. Porque cada um de nós nascemos no pecado. Estamos inteiros no pecado. O que significa a cegueira? Não é a cegueira simplesmente física, mas também a cegueira espiritual. Muitas vezes nós não temos discernimento, muitas vezes nós não sabemos distinguir. O mundo, se nós olhamos no mundo, irmãos, o que existe no mundo? Maldade, egoísmo, orgulho, inveja, raiva. E muitas vezes nós vivemos desta forma. Por isso é importantíssimo para cada um de nós escutarmos esta palavra. Os seus discípulos perguntaram para Jesus: Senhor, por que este homem é cego? Quem é culpado? Né? Como se as deficiências, antigamente era assim, as deficiências era sinônimo de castigo de Deus. Se alguém tinha algum problema, Deus estava castigando porque alguém pecou. E Jesus responde: não é por causa do pecado, mas nele se manifesta a obra de Deus, a graça de Deus. O que Jesus faz? Jesus fala que é para a manifestação da glória de Deus.
o que Jesus então faz? Ele gospe no chão e com a sua saliva e o barro. O que significa isto? A saliva significa o Espírito de Deus. Deus, o próprio Deus. O barro significa a nossa realidade. Quando se mistura a saliva com o barro, um pouco simboliza a encarnação. Cristo que assume a nossa natureza. Deus que se mistura com cada um de nós. Para quê? Para que Deus faz isso? Para fazer um bálsamo. E com esse bálsamo, Ele unge os olhos do cego. O barro, irmãos, é a nossa natureza pecadora. E o Espírito de Deus. Deus esfrega o barro na nossa realidade. O barro significa os nossos pecados. Tu és pó, e ao pó tornarás. Deus esfrega o barro mostrando a nossa realidade, a nossa miséria. Mas ao mesmo tempo, Ele manifesta o seu amor, que é maior do que todas as coisas. E Ele diz ao cego, vai se lavar na piscina de Siloé. Vocês sabem o que significa essa unção do barro nos nossos olhos, com a saliva de Cristo? Significa a palavra de Deus, significa os sacramentos da igreja, a Eucaristia. A cada domingo o Senhor nos chama aqui para esfregar o barro com a sua saliva, com o seu dom nos nossos olhos. Para quê? Para nos fazer enxergar aquilo que nós, por nós mesmos, não conseguimos ver. E quando o Senhor fala, vai se lavar. Jesus Cristo não pede, Jesus Cristo dá uma ordem. Vai se lavar na piscina de Siloé. E qual é a atitude do cego? Ele obedece. Ele vai. Ele faz isto. Irmãos, quem obedece a Deus, o que é obedecer a Deus? É acolher a palavra de Deus na sua vida. É se comprometer com esta palavra. Né? É se deixar lavar. Porque Deus lava os nossos pecados. E ilumina a nossa vida. Quantos de nós estamos na igreja porque pouco a pouco Deus foi fazendo e Ele faz isto na nossa vida? Né? Nós já estamos curados? Nós já enxergamos tudo? Não. Eu lembro a vocês a segunda leitura da carta de São Paulo, aos Efésios. Outrora erais trevas, mas agora sois luz no Senhor. Vivei como filhos da luz. Essa é a missão de cada um de nós. De podermos viver. E é interessante porque quando este homem, ele lava os olhos, ele começa a enxergar, a vida dele começa um itinerário. E aí aparecem as outras pessoas e começa, mas aquele homem não era cego? Não, é ele. Não, não é ele. E começa um interrogatório, começa um questionamento. A assembleia fica dividida e começa toda uma situação. É interessante isto, irmãos. Porque muitas pessoas, quando olham para a nossa vida e vê alguma mudança na nossa vida, elas começam a questionar. Mas por que aquela pessoa está assim? Essa pessoa não era assim. Por que ela agora mudou? Será que ela mudou realmente? Será que o que está acontecendo na vida dela? É interessante isto. E esse momento é muito importante, porque as pessoas lá fora começam a questionar a cada um de nós. Quando você começa a enxergar, quando você começa a perceber certas coisas na tua vida, que antes você não enxergava,
Então começam os questionamentos. O que você está fazendo na igreja? Por que você está lá? O que aconteceu na tua vida? Por que você mudou? Como você mudou? Isso é fundamental. Sabe por quê, irmãos? Porque este é o momento de dar testemunho. É o momento de dizer da fé. É o momento de dizer quem que te abriu os teus olhos. Quem que está te fazendo enxergar. Este homem não conhecia Jesus, mas aos poucos ele foi. Primeiro ele falou que era Jesus. Depois ele começa a dizer, é um profeta. E no final ele diz, quem é, Senhor, para que eu creia? E Jesus diz, sou eu, sou aquele que fala contigo. E ele diz, eu creio. Irmãos, Deus quer que nós sejamos testemunhas. É bem verdade que o cristão hoje, por causa do mundo que nos rodeia, muitas vezes, nós que temos a luz, podemos ter a tendência de esconder a luz, para não querer colocar a cara para bater, para não querer de verdade ser excluído. Aqui começa um interrogatório profundo a respeito da vida deste homem. E ele começa a dar o testemunho e dizer, que Deus, que Jesus, na verdade, era o Deus. Que todo mundo poderia excluir ele, mas que eles tinham uma certeza, que aquele homem foi que abriu os seus olhos, que salvou a sua vida. Que nós não tenhamos medo, como cristãos, de testemunhar a nossa fé. Uma lâmpada, ela não pode ser colocada debaixo de um alqueire, ou debaixo de uma bacia, mas ela tem que ser colocada no candelabro. Mesmo que isso te custe, mesmo que isto te faça sofrer, mesmo que isso te leve à rejeição dos homens. É interessante, porque aqui a religião dos homens, que é a religião dos fariseus, exclui quem não aceita a sua vontade. Deus é aquele que busca e que inclui. Por isso Jesus vai atrás deste homem, busca ele e pergunta para ele, você crê no Senhor? Quem é Senhor? Sou aquele que fala contigo. E ele diz, eu creio. Eu espero que o Senhor, nessa nossa caminhada de fé, cada vez mais possa abrir os nossos olhos, nos fazer enxergar aonde está o verdadeiro sentido da vida e possa nos dar de verdade a capacidade de poder testemunhar a nossa fé.